Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita hoje continua a conversa com o Dr. Tácito Esgorlon sobre o tema saúde espiritual, emocional e corporal em tempos de crise. Lembrando, o Dr. Tácito Esgorlon é presidente da Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto, expositor e palestrante espírita, trabalhador ativo na Sociedade Espírita, União Espírita e Pão dos Pobres. Dr. Tácito também é escritor e no último livro, Saúde Integral na Produção da AME Brasil, tem um capítulo que lá tem a sua contribuição. Dr. Tácito Esgorlon, seja bem-vindo. Obrigado, Zola. Obrigado mais uma vez pelo convite de estarmos juntos aqui e que possamos discutir as repercussões da saúde com relação à doutrina e à espiritualidade. Dr. Tácito, no último programa, a última questão colocada, nós falávamos das crises de várias origens e que atualmente nós vivemos a crise do Covid-19. E perguntávamos sobre as causas das patologias espirituais e emocionais e a repercussão no corpo físico e do próprio corpo físico por conta dessas crises. E o doutor nos fez as explicações claras sobre isso, então nós pedimos que resgate um pouco destas considerações, porque a próxima pergunta que nós iríamos te fazer sobre estas causas, como no outro programa nós falamos um pouco de causa, agora nós vamos falar de consequências. E a próxima pergunta que nós temos e gostaríamos que nos esclarecesse, quais são os tratamentos para o restabelecimento da saúde espiritual? No último programa, nós falamos todas as alterações emocionais e espirituais com repercussões somáticas, levando a diversas características de adoecimentos, né, e também dos desequilíbrios psíquicos. Então, sendo um espírito encarnado, eu tenho doenças promovidas por distúrbios de equilíbrios psicológicos, de equilíbrios somáticos, de equilíbrios espirituais, e tudo isso está interligado, levando a um contexto. Agora, quando Zola me pergunta com relação ao tratamento de tudo isso, o tratamento, nós vamos ter que tratar as formas mentais, a forma espiritual e a causa somática. Então, se o paciente tem uns sistemas de angústias e tem um problema gástrico, ele vai ter que fazer uma endoscopia, identifica uma alteração endoscópica patológica e a partir dali ele vai fazer um tratamento alopático, né, fitoterápico, seja lá qual for, para o corpo físico. Com relação ao tratamento mental, ele tem as várias especialidades dentro da psicologia, da psiquiatria, aonde chega-se a realizar medicações, psicoterapias, com relação àquele ponto específico desse fator causal. E quando nós temos o fator causal espiritual, aí nós vamos ter que tratar esse lado espiritual dentro da doutrina espírita, porque a doutrina espírita vem nos esclarecer dentro da fluidoterapia, é um tipo de tratamento, o passe, a água fluidificada, o evangelho no lar, a prece. A gente sabe que pessoas religiosas hoje adoecem muito menos, muitos trabalhos sobre isso,
e dentro dessas terapias espíritas, né, inclusive os processos de desobsessão, né, que seria o último ponto dessa terapia, vem auxiliar essas influências espirituais de baixa vibração para um melhor tratamento e, ao mesmo tempo, a gente pode tratar tudo concomitantemente. Posso tratar um fator psicológico e fazer um acompanhamento com o médico e também frequentar um centro espírita para receber passe, uma leitura, compreender melhor a vida dentro de todos os seus contextos aí, né? Então, o tratamento hoje, nós vamos dividir em tratamentos do físico, que é alopatia, fitoterapia e cirurgias, né? Nós estamos tratando lá do físico. Nós vamos ter os tratamentos relacionados ao nosso perispírito, que é acupuntura, homeopatia, terapia de vidas passadas, psicoterapia, ludoterapia, musicoterapia, né? Todas essas terapias vêm auxiliar, né, processos vibracionais do meu perispírito e também os tratamentos relacionados ao meu espírito, que é a reforma íntima, que cada um tem que também dar a sua contribuição. É muito fácil eu sentar aqui, estou com um processo doentio de alguns problemas e quero que todo mundo faça para mim. Eu sei que a maioria quer isso. O que a maioria quer? Ah, doutor, você dá um comprimidinho branco para mim e já melhora a minha dor de cabeça? A maioria quer isso, tomar um comprimidinho. E para tratar o espírito, só através do trabalho no bem, né? Através dessa reforma íntima, de esforço íntimo individual de cada um, e através da cirurgia moral do amor. Tirar os miasmas ainda, as inferioridades, as deficiências morais que todos nós aqui carregamos para aprimorar. Então, dentro desse contexto, nós vamos ter tratamento do físico, do perispírito e do espírito. Aí, agora a gente observa que tudo denota esforço e querer mudar também, porque a maioria, como eu disse, ela quer tomar um remédio, uma injeção, melhorar e acabou. Mas por que que eu peguei aquela virose? Por que que eu estou chateado? Se você começar a perguntar os porquê, muitas vezes as pessoas não querem se perguntar, porque vão procurar e encontrar respostas aonde elas vão ter que olhar para dentro de si mesmo e sair daquela área do comodismo e começar, né, a levantar para mudar a si mesmo. No Livro dos Espíritos cita Sócrates, que já dizia um grande sábio da humanidade: conheça a ti mesmo. Se nós olharmos para dentro de nós e nos conhecermos, a gente fala: nossa, meu Deus do céu, eu achei que eu estivesse melhor evoluído, mas eu não estou tão evoluído assim, não é? E dentro desse contexto de nós não nos considerarmos tão evoluídos, é importante porque nós vamos conscientizar das nossas deficiências, porque todo mundo que participa de um credo religioso, e nós mesmos espíritas, a gente se pergunta, será que você é egoísta, por exemplo? Ah, não, eu sou espírita, eu dou na creche, eu faço palestra, eu faço aquilo, né? Não, eu não sou egoísta. Então esse daí, ele está sublimando um sentimento no qual ele existe e ele está querendo fazer assim, né? Ó, tô tampando, É, tapar o né? sol com a peneira. E na verdade, se você conscientizar, não, peraí, eu sou egoísta e eu vou ter que mudar, eu vou ter que produzir caridade, eu vou ter que auxiliar de alguma forma, né? Então, é uma briga íntima de nós conosco mesmo. E a maior briga que nós devemos ter aqui como encarnados não é com o vizinho, com o pai, com a mãe, com a irmã, com ninguém, não. A maior briga que nós temos que ter é conosco mesmo. E para nós termos essa briga, nós temos que conhecer a si mesmo. Porque nós temos que compreender as nossas deficiências. Quantos pacientes que eu atendo diariamente, eu vejo isso daí, que a pessoa está em total desequilíbrio, todo mês está no consultório. Então, um mês é uma doença, outro mês uma virose, outro mês uma alergia, outro mês... E até mesmo na hora que você vai passar uma receita médica, o indivíduo já pega aquela receita e olha e fala assim, mas se eu não ficar bom, posso voltar? Tipo assim, poxa, lógico que eu vou falar que pode, né? Mas eu penso, poxa, você está acabando de receber um tratamento, o que você está fazendo para você? Você já está querendo voltar, você já está falando que não vai ficar bom, você já está falando que não vai dar certo,
será que essa receita vai dar certo? É muito óbvio que às vezes não, né? E esse paciente vai voltar e fica naquele ciclo vicioso ali. Então, eu acho que é algo que a gente tem que olhar um pouco para a gente e também um pouquinho de esforço para essas mudanças e essas reflexões, porque a maioria está neutro, está passivo aos problemas que estão acontecendo. E nessa vida tumultuosa, hoje, com pouco tempo, eu estou vendo, mesmo numa época aqui de pandemia, eu achei que fosse sobrar tanto tempo, mas eu já estou com tantos livros, tantas lives, tantas aulas, atendendo pacientes com Covid, que o tempo está completamente escasso, né? Então, assim, é preencher esse tempo. Você poderia sobrar tempo, sim, mas você não pode sobrar tempo. Deixa eu ler um bom livro, deixa eu assistir uma aula, deixa eu me aprimorar, deixa eu mudar um pouquinho, né? E esse momento agora de adoecimentos em massa são momentos de reflexões, né? Onde a gente começa a observar que nós somos uma poeirinha cósmica envolvida nesse universo que a gente não tem nem dimensão do que possa acontecer, né? Sabe, doutor Tácito, os profissionais da área da saúde, em especial os médicos, lidam diariamente com os sofrimentos humanos. Você, inclusive, acabou de citar os pacientes, as situações, as manifestações, tudo que chega até ele, né? O médico, o dia a dia dele é lidar com os desafios, com as dores dos outros. Isso causa também para os médicos problemas emocionais e espirituais? Os médicos se sentem atingidos por isso? Como que o doutor Tácito, que está no meio, observa e acompanha isso? Eu vejo que, de forma geral, o profissional de saúde, em específico o médico, ele é um técnico. Então, ele vai e trata a doença de forma técnica. Eu tenho isso, os protocolos são esses, se faz isso. Muitos pacientes, você acaba, às vezes, tendo um convívio maior, principalmente de algumas especialidades, como especialidades crônicas, como pacientes oncológicos, que você sabe que, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, pode ter um óbito. Às vezes, pode acontecer de você adquirir um carinho maior por aquele paciente do que para com o outro, devido ao convívio e tudo mais, e as afinidades que cada um de nós temos para com o A ou para com o B, e nesse momento você acaba, às vezes, sofrendo, muitas vezes, eu vejo, às vezes, profissionais, quando perdem um paciente, né, entre aspas, porque ninguém perde nada, porque nada é nosso, mas chorando, porque o seu paciente morreu, não é? Mas, de uma forma geral, o médico ele é muito técnico, e isso é muito bom, porque a hora que a gente envolve muito sentimento, igual falar, o médico vai tratar um familiar, não dá muito certo. Você coloca repercussões sentimentais aonde você deveria ter uma atitude, às vezes, mais centrada e objetiva, e você, às vezes, não quer fazer isso com um familiar, porque você tem um carinho, um amor muito grande. E quando você é técnico, você aplica os protocolos, né, e as vigências com relação àquela especialidade. Por exemplo, você vai pegar um paciente que é um parente teu, que de repente ele está com uma pedra, um cálculo na vesícula, ele tem que operar. Aí você fala, pô, mas eu vou operar minha mãe, eu tenho que operar. Você começa, será que não dá para esperar mais um pouco? Será que se ela tomar um remedinho aqui não vai? E às vezes complica e tem um abscesso de vesícula, entra numa sepsemia e entra num óbito. O médico, quando não tem essa ligação tão sentimental do ente querido, ele chega e fala, ó, você tem um cálculo de vesícula, pode obstruir, pode levar a pancreatite, pode levar um abscesso de vesícula, pode acontecer. Então você tem que operar e nós vamos ter que operar rápido, até semana que vem, 10 dias aí, nós estamos operando e tirando isso daí, acabou. Pronto, ele é técnico, não é? Então, aquele lado sentimental não postergou um tratamento, não influenciou num tratamento, que isso pode acontecer. Tanto que eu lembro uma vez, faz uns 15 anos isso, eu internei uma criança onde o pai é médico, a mãe é médica. E a hora que estava no consultório, que eu falei de internar, porque ela estava com um processo de uma infecção no subcutâneo da face, chamada celulite, a mãe não queria, começou a chorar. Aí eu falei para ela, ó, vocês são médicos,
esquece um pouco, tenta esquecer um pouco o sentimental, vamos analisar o porquê que eu estou internando. Eu estou internando porque eu tenho critérios disso, 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 disso. Então temos que entrar com antibiótico terapia endovenosa. Ela parou, olhou, falou, poxa, é verdade. Então eu não tenho ligação sentimental nenhuma com o seu filho. Eu estou atendendo ele hoje a primeira vez, estou conhecendo hoje, não tenho uma ligação sentimental. E então, conforme os protocolos, ele tem que internar sim. E normalmente o pai, a mãe, mas queria ficar em casa, mas será que precisa? E aí a doença vai evoluindo, né? Então você também não ter aquele sentimento tão grande como de um familiar para com o paciente, para não deixar prejudicar muitas vezes. Você não pode amar teu paciente ou ter amizade. Eu tenho pacientes que têm amizade, que você gosta, que voltam no consultório, você está matando as saudades ali. Mas no momento da consulta tem que ser técnico. Igual muitas vezes me procura, sabe que eu sou médico espírita, às vezes quer tratar de assuntos espirituais dentro do consultório. Eu não sou médium, eu não tenho essa mediunidade ostensiva de evidência. Então, assim, como que eu vou saber se é um processo obsessivo lá? Eu estou sendo técnico. Lógico que tem casos que você desconfia, a pessoa fala que é espírita, e você vê o tipo de personalidade que está acontecendo, e aí se orienta a procurar uma religião, quando é espírita, procurar um centro espírita, e às vezes você fala, ó, isso pode ser uma influência obsessiva, pode ser isso, pode ser aquilo. Agora, e é interessante que às vezes, como é espírita, você começar a falar que a pessoa está obsidiada, parece que está falando mal dela. Ela encara como, né? Às vezes é uma ofensa, mas como? Eu sou espírita, eu trabalho, eu faço palestra, eu faço as coisas, eu estou aqui no programa, eu faço um programa, como que eu vou ter obsessão? Assim, gente, né? Nós não somos melhores que ninguém, estamos muito longe disso. Né? Eu já passei por circunstâncias de pacientes espíritas de eu falar que era um processo obsessivo, a pessoa não gostou. Né? Ela falou, mas eu faço isso, 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 isso. Eu fiquei olhando e falei assim, e daí? Seria muito bom. Então eu vou ler um monte de livro, fazer um monte de palestra, e não vou ter mais obsessor, vou ter influência, não vou ter mais nada, né? Até porque o obsessor quer que às vezes você saia das palestras. E a gente pega às vezes os relatos de um Divaldo que fala que teve um obsessor uns 20 anos, né? Um Divaldo que é uma pessoa que fez um trabalho fantástico de caridade, de produções literárias, de postura ética moral, não é? Então você imagina nós, né? Sabe, doutor Tássio, uma reflexão. Eu ouvi já de alguns, né? Nós acabamos de conversar, inclusive no programa anterior, que os espíritos nos influenciam, eles participam, praticamente nos dirigem. E o Tácito acredita que os médicos, no exercício das suas profissões, do seu dia a dia, eles são inspirados ou intuídos pelos espíritos? Você acredita nisso? Vê isso como uma possibilidade, como uma realidade? Sim, Ou acredita que... o médico, de forma geral, ele tem muita influência de auxílio numa cirurgia, seja lá um procedimento que está fazendo, num atendimento, tanto de forma benigna como de forma maligna, vamos colocar assim, tanto de formas benéficas como prejudicial. Por exemplo, quantas vezes, às vezes eu estou atendendo um paciente, eu olho para ele e eu não conheço o paciente, não sei quem que é o paciente, não tem nada por eu não gostar desse paciente, e às vezes eu olho e eu tenho raiva do paciente. Aí eu paro e falo, poxa, peraí, por que eu estou com raiva desse paciente aqui? Ele não fez nada para mim, eu não sei quem ele é, eu estou aqui para tratar e auxiliá-lo. Aí você começa a observar o quê? Que de repente influências espirituais dele, muitas das vezes pacientes com obsessores querem atrapalhar um atendimento médico, ele vai e atua no médico para prejudicar um diagnóstico. Não é? Isso acontece. Um outro ponto é também o médico que está numa vibração, que tem uma religiosidade, então ele tem às vezes uma capacidade intuitiva de receber algumas informações e de um auxílio da espiritualidade. Então tudo vai depender também do contexto do médico, mas de forma geral os espíritos sempre auxiliam sim, numa cirurgia, nos hospitais você tem um centro cirúrgico, você tem equipes cirúrgicas da espiritualidade trabalhando lá, trabalhando nas enfermarias, auxiliando os doentes, trabalhando nos consultórios. Agora, cabe ao médico dar uma maior ou menor abertura e entender que também existe obsessores, espíritos que não gostam daquela pessoa, não interessa o motivo, mas cada um tem o seu sentido e o seu motivo, né?
que vão também atuar de forma obsessiva no médico. Sabe que nós fizemos esta questão porque médicos espíritas, são poucos médicos espíritas, né? E os espíritos vão influenciar e vão atuar sobre a criatura humana, independente da crença religiosa e dela crer ou não crer, porque o que está em questão aí é o bem que possa ser feito a benefício de quem está lá em condição de tratamento. E às vezes acredita que isto possa ocorrer só com o médico espírita. Isso ocorre com todos os profissionais, independente da crença deles, né, Tácito? Sim, lógico. Se eu estiver falando que o médico espírita vai ser melhor intuído, eu estou falando que ser espírita é ser privilegiado, eu estou tendo os privilégios. Não, de modo nenhum. Os espíritos podem atuar, inclusive, em médicos ateus que não acreditam em nada, mas eles estão fazendo um auxílio para alguém ali, né? Então eles acabam atuando e auxiliando. Então é o bem que eles querem promover, é um auxílio ao próximo, independente. E outra coisa, se eu falar que vai estar só o médico espírita, então o médico espírita é melhor do que o católico, de forma geral nenhuma. Eu conheço pessoas ateias que têm atitudes muito melhores do que pessoas religiosas, não é? Então, na verdade, os nossos contextos são as atitudes que nós exercemos. Tem espíritas melhores que católicos, tem católicos melhores que espíritas, tem ateu melhor que espírita, tem... Baseado o quê? No fruto. Que fruto que está dando essa árvore aqui? Independe de credo religioso, né? Então, os espíritos, o Chico Xavier mesmo fala que quando ele ia na igreja, ele observava que nas hóstias, dentro da igreja, quando ele ia, que ele iniciou, ele via espíritos colocando energias e fluidos medicamentosos nas hóstias, lá na igreja católica. Quando a pessoa ia comungar e punha a hóstia, ele estava como se fosse um tratamento para aquela pessoa. Então, espíritos dentro da igreja católica, mas são espíritos, mas que a igreja católica não acredita em espírito, não acredita em reencarnação, mas qual que é o problema? O problema é que aquele que ama, o amor é incondicional, ele não coloca condição de ser a religião A, B, C, bonito, alto, baixo, rico, pobre. Não, é que a gente ainda não compreendeu o amor que Jesus teve e tem para conosco. Do mesmo jeito que ele ama, se ele tivesse sido pai, ele ama um indigente, ele ama uma pessoa que está caída ali na rua, ele ama o milionário lá do imperador. Do mesmo jeito que Nero o condena, ele ama Nero igual ele ama Pedro. A gente não tem condição evolutiva ainda. E eu não consigo amar, por exemplo, uma das coisas que eu mais amo na vida é minha filha, meus filhos. Eu não consigo amar minha filha igual eu amo um mendigo. Eu não tenho evolução espiritual ainda para isso. Eu não consigo. Eu não sei vocês que estão me ouvindo. Me faço solidário a você. Eu também não consigo amar, não. Eu tenho essa questão também muito forte. Estou junto. Como é que é? Como está muito em moda agora, estamos juntos. Hashtag tamo junto. Hashtag tamo junto. Nós somos espírita, amamos, todo mundo é irmão, todo mundo... Não, isso daí as ideologias ainda platônicas, né? Platônico. Existem medicamentos que ajudam nos tratamentos das patologias de causa espiritual? É uma pergunta. Se sim, devem ser indicados somente por médicos habilitados, correto? Porém, como indicar medicamento para algo que talvez não se acredite? Para causas espirituais, né, o melhor tratamento é o passe, a fluidoterapia, né, a prece, o evangelho no lar, processos obsessivos, são as terapias espíritas e também religiosas, né, para as influências espirituais aí, que é de extremamente importante de auxílio frente a um tratamento médico. Agora, a medicina, ela não prescreve você vai lá receber um passe. Você tem que ir lá na igreja para rezar. A gente sabe que tem trabalhos que mostram que a oração auxilia e tudo mais. Aí a medicina, ela trata consequências. Ela não vai diretamente lá na causa.
Então você pega o Covid, eu vou tratar as consequências do Covid, né? Agora, por que que uns adoecem e outros não adoecem? Não sei o porquê, porque tem 1000 outras repercussões. Então a medicina ainda ela é causal, né? Ela não vai buscar a causa, ela vai na consequência. Você tem uma dor de estômago, eu vou lá e trato a dor de estômago. Mas por que você tem a dor de estômago? Eu passo nervoso em casa, sou uma pessoa irritada, tudo mais. Ela não trata a irritação, ela trata a úlcera e das suas diversas patologias, né? Agora, o que a gente vem tendo muito trabalho, mostrando que terapias holísticas, terapias espirituais, espiritualista, tudo isso é favorável a um tratamento médico atual. Então, tem gente que orienta, médicos já, vai ouvir uma boa música, vai fazer uma caminhada, vai rezar, vai lá no... Eu encaminho pacientes para a igreja católica, eu encaminho pacientes lá para a igreja evangélica, para os cultos. O que o teu pastor fala? Conversa com o teu pastor, bate um papo com ele. Caminho, sim, para os centros espíritas, depende da religião de cada um. Se ele se sente bem lá na igreja católica e está muito bem lá, você quer converter ele aqui à sua religião porque você se acha melhor que os outros, né? Seria uma prepotência muito grande. Cada um vai aonde se sente bem. Kardec pergunta, qual que é a melhor religião? Os espíritos. Eles vão responder, né? Aquela que faz a maior transformação moral do homem. Então, se ele está transformando moralmente na religião A do que na B, que fique na A, né? Bem, doutor Tácito, estamos chegando ao final deste programa, deste segundo programa Visão Espírita, com o tema Saúde Espiritual, Emocional e Corporal em Tempos de Crise. Queremos lhe agradecer o carinho, a atenção, as respostas sábias, esclarecedoras, motivadoras que propiciou a todos os nossos telespectadores. E eu peço que deixe uma mensagem de encerramento ao nosso público, àqueles que acompanham o programa Visão Espírita. De tudo isso que nós discutimos, eu acho que a gente tem que se esforçar para desenvolver a humildade. O que é humildade? Na verdade, se confunde humildade com simplicidade ou humildade com fator econômico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A humildade é saber o nosso tamanho quando nós olharmos para as estrelas. O tão pequeno nós somos ainda, perto da grandeza divina. E que estamos no caminho, nos esforçando no caminho do bem. Então, que nos esforcemos a cada dia nessa reforma moral íntima de cada um de nós, para um dia conseguirmos amar igual Jesus nos amou, a todos indistintamente. O programa Visão Espírita agradece por sua companhia até agora conosco, tendo essas informações incentivadoras que lhe propiciam uma mudança na sua saúde. E o programa Visão Espírita lhe deseja: cuide-se, cuide da sua saúde, cuide de você. Deus está cuidando também. Faça a sua parte. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Você gostou do programa que assistiu? Inscreva-se em nosso canal, dá um like, compartilha e toca o sininho para ser avisado sempre das nossas novidades aqui no programa Visão Espírita. Obrigado e até a próxima!